Está no ar, Doutor São Paulo. Alô, iguais! Eis-me aqui! Boa, César Filho! Essa chamada é sempre do César Filho. Grande César Filho, astro de novelas. O César Filho já foi astro de novela da Globo. Pra quem não sabe, foi sim. E hoje é astro da TV Record. Grande César Filho, que faz a chamada do Doutor São Paulo. E nós estamos aqui, depois do jogo. Esse é o quadro Depois do Jogo. Depois de São Paulo 2, Oeste 1. E que jogo foi esse, hein, iguais? De novo, na Bacia das Almas, o São Paulo arruma 3 pontinhos no Campeonato Paulista. Eu costumo dizer sempre que reclamar de vitórias é ofender aos deuses da bola. Toda vitória deve ser bem-vinda. Agora, o negócio é o seguinte, que o São Paulo continua jogando aquela mesma bolinha de sempre, continua, né? O São Paulo não fez uma boa partida de novo não, iguais. Eu temi pela sorte do DRS neste jogo contra o fraquíssimo Oeste. Ora, o Oeste, com todo respeito, caiu hoje, né? Essa derrota para o São Paulo levou o Oeste para a segunda divisão, para a Série A2. O Oeste não tem nenhuma condição de vir aqui e dar o sufoco que deu no São Paulo. Para o São Paulo ganhar com um golzinho no fim do jogo, um gol de zagueiro. Um gol nos acréscimos outra vez. Na semana passada, nós dizíamos aqui no fim do jogo, o São Paulo arrancou um empate com aquele gol do Kelvin, também assim na Bacia das Almas contra o Linense. Foi um negócio terrível. O São Paulo estava perdendo o jogo. Contra o Santos foi assim também. Foi assim nas últimas 3 partidas. Aliás, há quanto tempo o São Paulo não ganhava um jogo? Fazia muito tempo que o São Paulo ganhava umazinha. Venceu esse jogo, venceu por 2-1. Venceu o Oeste por 2-1. Mas o Oeste foi rebaixado hoje. O Oeste estava perdido no campeonato. Veio aqui, botou 11 atrás e ficou se defendendo por uma bola lá e quase ganhou do São Paulo. Porque o Oeste fez 1-0. O Oeste fez 1-0, aquela bola pela esquerda, né? E o Oeste fez o gol. E o São Paulo, então, teve que se desdobrar. O São Paulo saiu perdendo no primeiro tempo, sob vaias. Foi um primeiro tempo horroroso do São Paulo. Como sempre, nos últimos jogos, o São Paulo não chutou nenhuma bola no gol. O São Paulo não levou qualquer perigo ao Oeste. Eu vou repetir aqui o que eu venho falando há muito tempo. Foi um primeiro tempo terrível. O São Paulo jogou muito mal, levou sufoco, né? E não conseguia fazer o gol, não conseguia achar o gol. Toca pra lá, toca pra cá. De novo, no esquema do Balsa, no velho esquema do Balsa. Com Denis no gol, Bruno Maicon, Rodrigo Caio e Mena, que substituiu o Carlinhos, estava machucado. Hudson, Thiago Mendes, 2 volantes e 3 meias, com o Ganso chegando mais. E Daniel do lado esquerdo e Michel Bastos do lado direito, com o Caleri lá, internado na área. Eu disse outro dia aqui, ser centroavante do São Paulo, ser atacante do São Paulo nos dias que correm, é um apostolado, O jogador fica sozinho lá. Você jogar no 4-5-1 contra o Oeste, dentro do Morumbi, aliás fazia 3 meses e meio, que o São Paulo jogava no Morumbi. O Morumbi tá lindo, rede tricolor, bandeirinhas com o distintivo do São Paulo, as bandeirinhas das linhas de fundo, o campo foi reduzido, sei lá, o São Paulo estava acostumado a jogar no campo com dimensões maiores, reduziu agora, estava tudo muito bonito, menos o futebol do São Paulo. Um primeiro tempo horroroso. E o São Paulo leva gol mesmo. Quando o adversário ataca verticalmente o São Paulo leva gol. Então que esquema é esse? Que esquema é esse de El Paton? Digam a mim, digam iguais. Que esquema é esse? Hein, Paton? Porque o negócio é o seguinte, o São Paulo joga no 4-5-1 e o Paton diz que o negócio é a defesa. Que o São Paulo é um time defensivamente perfeito. Mas não é isso que nós estamos vendo, não. O São Paulo
cada vez que o adversário consegue atacar pelos lados do campo, faz gol no São Paulo. Foi assim no jogo contra o Santos, foi assim, já havia sido assim no jogo contra o Palmeiras, né? Que levou aqueles gols bobos ali, né? Com o time jogando no 4-5-1. Foi assim contra o Fluminense e foi assim hoje de novo, por que não? Quando o time do Oeste foi lá na frente, naquele ataque pela esquerda, repito, uma bola nas costas do Bruno e o cruzamento veio da linha de fundo. Ninguém, o goleiro não pegou, não saiu do gol, a bola que vai e entra mesmo, né? O miolo de zaga completamente perdido, o Rodrigo Caio ficou parado, parecia um poste, o Maicon saiu na cobertura do Bruno, a bola foi nas costas do Bruno e o homem do Oeste entrou e rede, caixa, né? Então São Paulo voltou para o segundo tempo e jogou 15 minutos. O que eu tenho a dizer esse jogo, no fim de jogo do Dr. São Paulo, é que o São Paulo jogou 15 minutos. O São Paulo jogou 15 minutos do segundo tempo. Marcou pressão, os homens, os meias procuraram pressionar a saída de bola do Oeste, o Ganso chegou perto do Caleri e o São Paulo tentou impedir, e o Michel Bastos também pressionando por um lado, e o nosso querido Daniel pelo outro, né? E então o Kelvin, né, que havia substituído o Daniel não jogou nada hoje, foi horrível o Daniel, nem entrou em campo, o Daniel foi muito mal. Então o Kelvin, que entrou no intervalo, né, jogando ali pelo lado direito, Michel passou para o lado esquerdo e o São Paulo jogou 15 minutos, com o Kelvin adiantado, marcando bem ali pelo lado direito a saída de bola da defesa do Oeste, e do lado esquerdo o Michel, com o Ganso chegando mais, né, e os volantes se adiantando. Então o São Paulo fez uma marcação, pressão, para tentar empatar o jogo, mas não valeu, porque o São Paulo não conseguia fazer o gol. Então o São Paulo jogou 15 minutos do segundo tempo. No primeiro tempo o São Paulo jogou nada, absolutamente nada. Jogou 15 minutos do segundo tempo, no começo do jogo, e não serviu para empatar, né? Aí o São Paulo teve mais um pênalti, e todo mundo pensou, agora o São Paulo empata, né? E o que aconteceu? O Maicon pegou a bola, todo cheio de panca, todo cheio de jeito. Ele, o zagueiro do Porto, tantos anos no Porto, zagueiro internacional, zagueiro que jogou em time europeu, e foi lá e bateu na mão do goleiro. Quer dizer, ô Balsa, será que você treina pênalti, Balsa? Eu já falei aqui, o São Paulo tem que treinar triangulações, o São Paulo tem que treinar jogadas pelas laterais, porque os meias do São Paulo não são de entrar na área. O São Paulo joga com 5 Armandinhos. Então os laterais têm que entrar nas costas, pelos flancos do campo para fazer os cruzamentos. Mas os laterais pouco fazem isso. O Bruno hoje fez outra partida opaca. Pelo lado esquerdo, o Mena é um burocrata. O lateral esquerdo, o Mena, da seleção chilena, é um burocrata. Ele é um jogador defensivo. E hoje foi muito mal no jogo. Aquele primeiro gol, todo mundo falhou. A jogada foi do outro lado. A bola foi cruzada, o miolo de zaga falhou. O goleiro eu não sei não, se podia ter saído do gol. Mas o atacante do Oeste que fez o gol era o homem que devia estar sendo marcado pelo Mena. E o Mena ficou ali, o Chita entrou nas costas dele, o atacante do Oeste, para fazer o gol. Então os laterais do São Paulo não vão à frente, não fazem os cruzamentos de forma correta. São Paulo não treina triangulações para poder chegar nesse esquema de 4-5-1. São Paulo tem que entrar tocando, mas tocando rapidamente a bola, tocando verticalmente a bola, e não é o que o São Paulo faz. Não fez no primeiro tempo e não fez no segundo tempo. No segundo tempo, em 15 minutos, eu vou repetir pela última vez, o São Paulo marcou pressão e foi só isso. Então o Maicon perdeu o pênalti, né? O São Paulo já perdeu 5 pênaltis nessa temporada. É mole, ô Balsa, 5 pênaltis. O São Paulo perdeu 5 pênaltis seguidamente nessa temporada. É um negócio de louco. Se eu fosse você, Balsa, sabe o que eu fazia? Eu punha essa gente para treinar pênalti. Ia começar de amanhã, é domingo, castigo. Botava essa gente lá das 8 da manhã até meio-dia. Ganham bem para isso. De 8 ao meio-dia treinando pênalti. Que tal? Quem sabe o São Paulo aprende a bater pênalti. E tem que aprender a cruzar também, Balsa. Os cruzamentos são todos na mão do goleiro. Ou atravessam a área e caem do outro lado. Enfim, o São Paulo é uma eterna repetição dos mesmos erros.
Cometeu esses erros contra o Palmeiras, cometeu contra o Santos, cometeu contra o Linense e hoje reprisou tudo. O São Paulo é um eterno videotape, joga sempre do mesmo jeito. Hoje o Balsa fez as mesmas substituições de sempre. Quem é que ele colocou? Colocou Kelvin no intervalo no lugar do Thiago Mendes, que aliás saiu bravo, quase se pegou com o auxiliar do El Paton lá no banco, ninguém viu, mas quase teve briga. O Thiago Mendes não queria sair não, saiu brigando lá. Né? Então ele botou esse Kelvin no lugar do Thiago Mendes, Caramelo no lugar do Bruno, que cansou de não fazer nada, né? Caramelo, que é 2 por 2, né? 6 por meia dúzia, como se diz por aí. Mas no caso, 2 por 2. Sai um lateral, entra outro lateral. O Kelvin, que é um jogador um pouco mais veloz, e é um jogador que joga mais pelos lados, mas não é um atacante, né? É talvez um meia, outro meia, né? Tá cheio de Armandinho. Então colocou meia por meia, né? Tirou meia por meia, tirou o Thiago, tirou um volante e colocou o Kelvin. Quer dizer, é um avanço, né, talvez, na opinião do Balsa. Foi um meia por um volante, quer dizer, fomos um pouco mais ofensivos. Aí tirou o Daniel, que foi um zero à esquerda no jogo, e colocou o Lucas Fernandes, que aliás foi muito bem, esse menino promete. É a grata surpresa não, vinha bem já no Sub-20, né? Foi o principal jogador do time de São Paulo, do Sub-20, que ganhou tudo esse ano. Mas o Lucas Fernandes foi bem no jogo, melhorou, chutou de longe, é um jogador que está mostrando personalidade. Me surpreende nesse aspecto. Eu pensei que ele fosse um jogador mais tímido, mas não, no time titular é um jogador que está arriscando dribles, está arriscando chutes. Né? Então entrou bem no jogo o Lucas Fernandes. Mas não é atacante, Então, o negócio é esse. O São Paulo continua jogando do mesmo jeito, o São Paulo continua jogando defensivamente contra clubes de menor expressão, contra times que estão lutando contra o rebaixamento. O Oeste caiu hoje, era o jogo da vida do Oeste, entrou com 11 atrás. Então para que jogar no 4-5-1? Mas o São Paulo continua assim, porque o Balsa é ortodoxo, porque o Balsa é teimoso, ele não muda o esquema. Eu não tenho nada contra o Balsa. Eu sempre digo aqui, eu não tenho nada contra ninguém. Eu tenho tudo a favor do São Paulo. Eu quero ver o São Paulo bem. Então o Balsa tem que ser mais maleável. O Balsa tem que ter um plano B, gente. Um plano B. Para jogar contra clube pequeno dentro do Morumbi, põe lá 4-3-3, no mínimo 4-4-2. Mais 2 atacantes. Jogar com um atacante só contra clube que está caindo para a Série A2, Balsa, faça-me um favor. Será que ninguém fala lá pro Balsa? Ô Balsa, você vai enfrentar o Oeste. E esse Oeste lá de Itápolis, ele entrou, subiu agora, no ano passado, nesse ano, Balsa. Subiu nesse ano, Balsa. É um time de menor expressão. Nunca tinha estado aqui na primeira divisão do Campeonato Paulista. Você não pode jogar no 4-5-1. Não põe 4-5-1 contra o Linense. Não jogue no 4-5-1 contra o Botafogo de Ribeirão Preto. São clubes menores. Os grandes têm que jogar e têm que ganhar dos clubes pequenos. O São Paulo, para ganhar do Oeste hoje, suou sangue. Lágrimas de sangue para fazer 2-1 na Bacia das Almas outra vez. Aos 46 minutos do segundo tempo, com gol de zagueiro, porque o São Paulo não tem atacante. Então, Balsa, eu vou terminar o meu comentário. Já que o seu time joga sempre do mesmo jeito, já que o São Paulo é sempre um eterno videotape, eu vou terminar esse comentário aqui neste depois do jogo, São Paulo 2, Oeste 1, do mesmo jeito que eu terminei na quarta-feira passada, para dizer o seguinte: abre os olhos, Edgar Balsa, abre os olhos, El Paton, porque assim a casa pode cair. O São Paulo está se classificando aí em segundo lugar, o Audax é o primeiro do grupo. O Audax tem 24 pontos contra 22 que o São Paulo fez hoje. Mas a Ferroviária tem 16, e no momento que eu estou falando aqui, está começando o jogo da Ferroviária lá, que pode ganhar e é 19. Então se a Ferroviária for a 19, o São Paulo no domingo que vem, que joga com o São Bento lá em Sorocaba, no domingo que vem, o São Paulo tem que ganhar de qualquer jeito. Porque se a Ferroviária também ganhar e fizer um resultado lá com uma goleada, a Ferroviária pode entrar no lugar do São Paulo. E seria o maior vexame da história. O São Paulo ficar atrás de Audax e atrás da Ferroviária de Araraquara, que também subiu agora, depois de tantos anos.
Então, Balsa, eu repito, vou fazer o mesmo que o seu time faz. Você repete esse 4-5-1, você não tem plano B. E o meu comentário vai terminar também sem plano B. Abra os olhos, Edgardo Balsa, porque a casa pode cair. Jogando no 4-5-1 contra time rebaixado para a segunda divisão, é o fim do mundo. E tenho dito, paz, meus iguais. Eu te proponho, ó meu São Paulo, amar-te sempre assim.